Bom, então nesta videoaula, pessoal, a gente vai passar, você vai aprender a lógica e como trabalhar, como utilizar a opção de o seu cliente criar chamados aí para os contratos, tá bom? Então, o que envolve isso daqui? Envolve os dois módulos. O módulo contratos e outro, o módulo serviço. Então, essa videoaula é válida para assinaturas que têm estes dois módulos, tá? Contratos e serviços. Vamos lá. Inicialmente, é necessário que exista o contrato, então, com o seu cliente, né? Já tem aí videoaula sobre como utilizar o módulo contratos, vai lá, cria um tipo de contrato, cria um contrato novo, dia de pagamento, valor do fixo, e vai adicionando aí os fornecimentos extras, né? E fecha todo mês a fatura do seu cliente. Dentro do contrato, tem aqui estes dois campos, login e senha. Estes campos que serão utilizados pelo seu cliente para abrir chamados, tá? Então, é importante que vocês preencham esses dois campos. É importante que este campo login seja único. Você não pode dar o mesmo login para dois contratos diferentes, mesmo sendo do mesmo cliente, tá? Porque quando o cliente colocar esse login, o sistema vai identificar qual contrato é para abrir o chamado. Então, o login tem que ser único para cada contrato. Vamos lá. Então, voltando aí, essa funcionalidade do cliente seu abrir chamados dentro da sua empresa através do nosso sistema envolve o módulo contratos, o módulo serviço. Então está disponível para assinaturas que tenha estes dois módulos. Inicialmente, aqui dentro de contratos, é necessário que você preencha o campo login e senha do cliente. Esse login e senha deve ser repassado para o cliente e explicado que ele deve digitar exatamente como está aqui. Se ele, por exemplo, colocar uma letra maiúscula assim, já não vai ser identificado o login, já vai dar lá login inválido ou inexistente, tá? Então, repassa para o cliente login e senha. Nós recomendamos fortemente aqui, olha, isso aqui é importante, tá, gente? Que você utilize como login o e-mail do cliente. Primeiro porque ele nunca vai esquecer, né? O e-mail dele é fulano arroba o e-mail, então ele está acostumado, sabe como escreve, escreve direitinho. Então, recomendamos que aqui você utilize sempre o e-mail do cliente, tá? E uma senha para este login. Isso aqui vai facilitar também algumas ideias futuras que nós temos para esse módulo, que já utilizando o login como e-mail, fica fácil, por exemplo, daquele botãozinho, esqueci a senha, tal, já recebe ali no próprio e-mail e tudo mais. Então, segue aí a dica, procurem utilizar, a menos que tenha alguma forte razão contra aí na sua empresa, o login do cliente ser o e-mail dele, tá bom? Preenchendo aqui login e senha dentro do contrato, o cliente vai poder entrar lá no seu atendimento e criar chamados e consultar os chamados já existentes. Agora, onde que fica o seu atendimento? O seu atendimento, você pode colocar um botão no seu site, né? Clique aqui para abrir um chamado, alguma coisa assim, ou pode mandar para o cliente por e-mail. Se você já dá manutenção na própria rede dele, já coloca um atalho lá na máquina de quem abrir esses chamados. Faça como você preferir, o importante é que ele acesse a página na internet para abrir chamados para você, tá? Então, olha, e aonde está esse endereço seu? Aqui, serviços e service info. Você entrando aqui, você tem a URL da sua página de atendimento. Esta URL você pode mandar por Skype, mandar por MSN, mandar por e-mail e, como nós dissemos, o mais usado, colocar um botão no seu site, né?
clique aqui para abrir o seu chamado. Aí o cliente entra no seu site, no site aí da sua empresa, clica lá no botão chamado e abre esta página. Ainda falando sobre esta página, como ela vai estar aí no seu site, isso aqui é só uma página compartilhada, é uma página padrão do sistema. Você pode ter a sua própria página personalizada. Coloca o seu web designer em contato com a gente, nós vamos dar toda a instrução para que ele crie a sua página com a sua identidade visual e tenha essa funcionalidade de abrir chamados aqui no sistema, tá bom? Enquanto você não tem a sua, tem aqui, vou voltar nessa página para você ver como é, serviços e service info. Copie aqui, esta é a URL da sua página de atendimento, tá? Então, vamos entrar aqui num outro navegador e imaginar que você colocou esse botão lá no seu site, o cliente clicou nele e abriu então o seu atendimento. Ó, esta aqui é a pagininha padrão, que como eu falei, você pode colocar o seu web designer em contato com a gente para desenvolver a sua. Nesta área da página, o seu cliente pode consultar uma OS, então você abre aí a ordem de serviço, cria as parcelas de pagamento, coloca as ocorrências, anexa arquivos e tudo mais. O seu cliente, por este mesmo endereço, colocando o número da OS e um código de validação que você vai passar para ele, cada OS tem o seu, para evitar que um não fique vendo a OS do outro, ele pode ver a OS, fazer pagamentos de parcela da OS, verificar o andamento via ocorrências da OS e ver os arquivos que você vai disponibilizando para ele aí, tá? Pode ser fotos do carro dele que está em manutenção, pode ser digitalização de taxas que você como advogado está pagando aí para algum processo que está fazendo para ele. Então, por aqui, o seu cliente pode acompanhar o andamento das suas OSs. E nesta área, abre-se o chamado. Então, colocando o login e senha que nós colocamos lá, naquele contrato, temos duas opções. Uma é abrir um novo chamado e a outra é consultar chamados já abertos, né? Vamos pela sequência, abrir um chamado. Se o login e senha estiver incorreto, como eu falei, olha, se digitar uma letra maiúscula ou minúscula, vai dar que não existe aquele contrato, tá bom? Isso aqui deve ter o rapaz do desenvolvimento feito o teste e criado esses dois logins, mas é importante que seja digitado exatamente como cadastrado lá, tá bom? Então vamos fazer mais um testinho aqui, que é explicando. Se deixar um dos dois campos em branco, vai mandar preencher. Se preencher com de uma maneira errada, vai dizer que está inválido. Então é necessário se escrever como está cadastrado lá. Por enquanto esse formulário ainda é simples, nós estamos adequando aí de uma maneira versátil, porque vocês sabem, cada cliente assinante trabalha em um ramo de atividade, então nós vamos incrementar este formulário de maneira que seja o mais útil possível para uma gama diferenciada de atendimentos, tá? Como o objetivo aqui é o cliente chamar alguém dentro da sua empresa, existe então identificação de quem está chamando, dados para entrar em contato com ele e um campo para ele escrever o que quer. Então vamos lá, que o senhor fulano aí na empresa que você atende, do telefone e tal, está solicitando uma visita. Certo? Então, você deu aquele endereço para lá, você colocou um botão no seu site, criar chamado, o cliente entrou, criou, acessou, se logou com o login e senha do contrato dele, abriu esse formulário, se identificou aqui e fez uma solicitação. Quando ele envia aqui, foi criado um chamado lá no seu sistema. Você lá dentro da sua empresa, aqui ó, serviços e service chamados,
você recebeu aqui. Esse foi o que nós acabamos de fazer por lá, dia 28/11, às 10h01, tá? O solicitante fulano, no telefone tal, fez uma solicitação. O que você pode consultar aqui? Primeiro, pode ver os detalhes dessa solicitação, que é exatamente o que ele está solicitando. Então, aqui no botão Detalhes, tá? Segundo, você pode imprimir uma ficha de atendimento. Isso aqui, essa fichinha você pode dar para o seu técnico, que tem o endereço do cliente para ele saber onde ir, com quem falar, que foi a pessoa que abriu o chamado, né? E se precisar ligar antes de ir, e-mail, dados de contato está aqui, então tem o que ele fazer, aonde ele fazer, quem ele procurar, tá? Aqui tem, olha, opção de resolvido sim ou não. Veja, por uma, assim, filosofia, por uma ideia, por um comportamento, aí dentro da sua empresa não se pode nem abrir, nem fechar chamado. Isso é uma prerrogativa do cliente. Ele pode abrir o chamado, ele pode fechar o chamado. Então não adianta você dizer aqui que sim, o sistema não vai salvar a sua colocação de que o chamado está resolvido. O cliente tem que colocar isso para o sistema aceitar, tá bom? Então, nessa fichinha de atendimento, a pessoa que vai lá visitar tem, então, os dados necessários para fazer a visita, tá? Então, você pode, com o andamento do atendimento, incluindo registros, né? Aconteceu isto e isto, por exemplo. Você digitar aí o que você vai fazendo. Pode marcar aqui outros operadores do sistema que receberão cópias. Olha, foi colocada uma ocorrência no serviço tal, no chamado tal. Estes que estão com o X vermelho, o sistema não tem o e-mail para mandar, porque essa cópia vai ser enviada por e-mail. Então ele diz aqui, ó, por favor, informar o e-mail desse usuário lá no cadastro dele para ele poder passar a receber cópias destas ocorrências, tá? Então providencia um cadastro bem feito aqui dos usuários, que nesse momento eles podem ser avisados e dar acompanhamento também nesse chamado. Então, vai se colocando aqui ocorrências, né? Outra. E aviso, ó, quero que o Daniel também veja isso e tal e tal. Vai ficando aqui uma lista. Aí dentro da sua empresa, a qualquer momento, podem ser consultados, né? Quando se imprime a ficha de atendimento, o técnico que vai lá, o profissional que vai fazer o atendimento, além dos dados necessários, tem as últimas ocorrências, o que andou acontecendo, ele já vai então informado também do andamento, né? E o seu cliente, lá pelo aquele endereço que você deu para ele pode ir acompanhando. Neste botão ele abre novos chamados e nesse ele consulta os chamados existentes, tá? Então, ó, esse que nós acabamos de abrir, o chamado 13, né? Aqui ele tem também uma ficha daquela de atendimento, é um pouco diferente da do seu técnico, mas também dá para ele ir acompanhando tudo o que você vai fazendo em relação ao chamado dele. Aqui, conforme você dentro da sua empresa vai colocando ocorrências, ele vai consultando de lá e ele pode marcar aqui como resolvido. Quando o cliente se der por satisfeito, se ele marcar aqui como resolvido, ó, resolvido sim, tem certeza que deseja fechar o chamado? Se ele fechar, o chamado é dado como concluído e esse assunto encerrado. Nós não vamos fechar aqui nesse momento para continuar utilizando o chamado 13 aqui na nossa videoaula, tá? Então, aqui, recapitulando, o cliente, no botão que você colocou, o link que você colocou no seu site, abre esta página, onde ele pode acompanhar OSs, criar e acompanhar chamados. Para consultar chamados, ele tem aqui data, hora, quem abriu chamados, a situação que o chamado está. Pode verificar o andamento do chamado através das ocorrências que você vai registrando na sua empresa. Tá bom? Em um determinado momento, o cliente se deu por satisfeito, ó, tá resolvido o assunto.
Então ele clica ali em sim, confirma que quer fechar o chamado, tá? E esse chamado ficou fechado. Ele mesmo, quando entrar aqui para consultar chamados, ó, vai dar aqui que esse chamado já foi concluído, tá? Dentro da sua empresa também o chamado passa a ser, vamos dar um F5 aqui, ó, atualizei essa tela. Esse chamado 13 passa a estar aqui marcado, olha, como concluído, tá? E se for impresso aqui a fichinha de atendimento, já vem como resolvido igual assim, tá bom? Então, esse mecanismo, onde você cadastra login e senha dentro do seu contrato, permite que o cliente, através do endereço que você encontra em e-commerce e service info, crie chamados, acompanhe os chamados através das ocorrências e feche o chamado quando satisfeito. Lembrando que somente o seu cliente pode abrir um chamado e encerrar um chamado. Tá bom? Se tiver dúvidas sobre utilização do módulo, é só entrar em contato. Estamos à disposição. Agradecemos aí críticas construtivas e sugestões. Tá bom, pessoal? Até a próxima.